Graças a Deus, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. Abre no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus há de falar comigo, com você, através da sua poderosa palavra. Quem achou, diga glória a Deus. Então agora você vai curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor, a qual estarão, meu Pai, ouvindo a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para transmitir a tua palavra para os teus filhos. Senhor, leva cativo todo o pensamento da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, Gálatas capítulo 2, versículo 11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Verso 12: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Verso 13: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Verso 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vamos aqui meditar sobre a vida de 3 pessoas. Nesse texto é comentado, Paulo, ele está aqui comentando sobre Pedro. Ele nesse texto está comentando sobre Barnabé, e ele se encontra também nessa história, nesse contexto. Ele participou. O que tinha acontecido? Diz a palavra do Senhor que todos ali na Galácia estavam comendo. Estava ali judeus, gentios. Ali se encontrava Barnabé, um apóstolo. Ali se encontrava Pedro, e ali também se encontrava Paulo, o apóstolo Paulo. E nós aprendemos aqui algo tremendo. Diz a palavra de Deus que chegaram da parte do Tiago, veio de Jerusalém, os da circuncisão. E diz a palavra do Senhor que quando Pedro viu aqueles judeus vinha de Jerusalém, que eram a favor da circuncisão, quando eles viram chegar, Pedro se afastou dos gentios. E um detalhe tremendo, amado, que Paulo ele estava observando tudo o que estava acontecendo. Estava ali aquela janta, o café, o almoço,
estavam se alimentando, aquele grupo de irmãos. Os Gálatas talvez não compreendia esse costume judaico, que o judeu não podia se assentar com o gentio e comer com eles. É proibido na lei um judeu se assentar com o gentio e ali comer qualquer coisa, porque o gentio para o judeu é cão. E nós vemos ali, amados, que quando chegam esses da circuncisão, Pedro se afasta. Pedro está se reportando a um mandamento da lei. E qual era o mandamento que Pedro estava se portando naquele momento que ele se levantou, dissimulou e se afastou dos gentios? Qual era o mandamento que ele estava reportando da lei? Era o mandamento que não se podia sentar e comer como um gentio. Aqui Pedro não está guardando o sábado, aqui Pedro não está sacrificando. E muitas pessoas às vezes pensam que a lei é só o sábado, é só os 10 mandamentos. Pedro aqui está se levantando, se afastando daquela janta. Por quê? Estavam vindo judeus que eram a favor da circuncisão e ele se afastou. E um detalhe, amado, quando ele se afasta, ele acaba contagiando outras pessoas também a se reportar à lei. É por isso, amado, se alguém entrar na tua casa e querer falar qualquer coisa da lei para o teu coração, você não aceita, você não dê ouvido, porque, amado, através aqui de Pedro acabou incentivando Barnabé também dissimular, e os judeus também dissimular. Ou seja, dissimular é se ocultar, encobrir, fingir, irmãos. Olha que coisa terrível. Olha o texto que diz, verso 11: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. O que é uma pessoa repreensível? Que dá motivo para ser chamado a atenção. Você, como filho de Deus, não pode dar motivo de ser chamado a atenção. Ele se tornou repreensível. Por quê? Olha só. Com efeito, antes, olha só, estava tudo bem, amado. Pedro estava comendo com os gentios, se alegrando. Aí Paulo vem dizendo aqui aos Gálatas: antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, se afastou-se. Olha só a situação, amado. Ele se afastou. Mas por que Pedro aqui em Gálatas, ele se afasta e dissimula, finge, oculta, enquanto que ele recebeu uma revelação em Atos, capítulo 10, tremenda, irmãos, a respeito de relação entre o judeu com o gentio. Você quer ver? Vamos lá, Atos capítulo 10. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 10, versículo 9. Acompanhe aí, amado, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 9. Então viu o céu aberto e desceu